Aleluia. Deus abençoe a todos, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Vamos, irmãos, abrir a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 3 e os versículos 1 ao 6. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículos 1 em diante. Amém. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor, é Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Diz assim a Escritura. Amém, Senhor. E ao anjo da igreja de Tiatira, e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vivas e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. E o que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Senhor, meu Deus, Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, oramos, Pai amado, neste momento, que o Senhor venha se fazer presente conosco aqui nesta noite, Senhor. Que o Senhor, Pai amado, venha nos ensinar, Pai amado, a Tua sagrada palavra, Pai. Que o Teu Santo Espírito venha falar com cada coração aqui nessa noite. Pai amado, dirige-nos, Pai amado, através do estudo da era, Pai amado. Pai amado, pois queremos conhecer, Pai amado, sobre a nossa história, conhecer sobre a Tua palavra, Pai amado, sobre os planos do Senhor para as nossas vidas, Senhor. Te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Pode se sentar, irmãos. Aleluias, glórias a Deus. Irmãos, nessa noite nós estaremos estudando sobre a igreja, sobre a era de Sardes, amém? Amém. A era de Sardes, ela se inicia em 1520 e ela termina por volta de 1750. Um dos motivos dessa era começar neste ano, irmãos, é porque 1520 foi pela primeira vez a Bíblia foi traduzida para uma outra linguagem que não era o latim, né? E este é o marco importante desta era da igreja. E se tratando da cidade de Sardes, a cidade de Sardes, ela era muito importante, uma das cidades mais ricas, uma das cidades mais famosas e uma das cidades mais poderosas daquela região. Além disso, ela foi a capital de um dos impérios, o Império Lídio daquela região. Nos rios dessa cidade havia muito ouro, era muito fácil encontrar ouro nessa cidade. Essa cidade em si, na carta, Jesus ele fala sobre ter o nome de que vives, mas estava morta, né? Essa cidade, por ela ser muito rica, muito importante, poderosa, uma cidade que tinha muita influência na região, em dado momento ela passou por quedas, passou por conquistas, e ela vivia muito do seu nome, ou seja, ela vivia um período de decadência, de importância, de decadência financeira, mas ainda assim ela tinha o nome de uma cidade importante que ela outrora havia. Embora ela tinha decadência, estava em decadência, mas ela ainda mantinha aquela importância de outrora.
né? Pelo menos a visão que as pessoas tinham dela era essa. E é importante a visão que também ela tinha sobre ela. Essa cidade ela foi conquistada por 2 vezes. E a maneira como ela foi conquistada mostra muito sobre como Jesus chama a atenção dela para a importância da vigilância. Essa cidade ela foi construída sobre uma montanha, e essa montanha ela era de difícil acesso. Então, quando Ciro Persa, como também Antíoco III, vieram para conquistar essa cidade, eles colocaram seus soldados sobre as fortalezas, sobre os pontos de vigilância, e havia um pequeno lugar, uma pequena fenda na cidade, que ela era muito íngreme, era muito difícil acessar aquela cidade. Então, eles não colocaram guardiões naquela fresta, naquele ponto eles não colocaram os guardiões. E aconteceu que por aquele lugar, exatamente por aquele lugar de difícil acesso, íngreme, tanto Ciro Persa como também Antíoco III entrou, conquistou a cidade e tomou seus pertences, tomou seu ouro, conquistou a cidade exatamente por aquele ponto. Jesus, ele chama a atenção sobre isso, porque aquela cidade, pela sua importância, pelo seu poder, pela sua influência, ela achava que não seria conquistada pela fortaleza natural que aquela cidade tinha, da montanha íngreme que ela foi construída. Ela achava que ela não seria conquistada, e aonde ela menos esperava foi por onde ela foi conquistada. Essa cidade, né, e Jesus ele também chama a atenção de vir como um ladrão no momento em que menos espera. Sardes por 2 vezes foi conquistada por um lugar que ela não esperava, no momento em que ela não esperava. Isso foi repentino, de noite e de surpresa. Amém? Amém. Essa cidade, irmãos, Jesus ele ainda fala sobre a Era, que corrobora com a história dessa cidade, que era uma cidade que tinha obras incompletas, obras imperfeitas. Essa cidade também, embora sendo muito importante, conhecida, essa cidade ela era também conhecida por ter projetos iniciados e projetos inacabados, né? Quando a gente fala sobre isso, até parece que a gente está falando sobre o Brasil, né? Sobre as obras públicas do Brasil, obras que não começam. Mas essa cidade, ela tinha muitas obras que começavam, mas não eram concluídas. Por exemplo, o templo de Ártemis. O templo dessa deusa, ela foi começada e durante toda a sua história nunca foi concluído. A cidade foi destruída, houve terremotos nessa cidade, mas nunca o templo de Ártemis foi concluído. Além disso, nessa cidade havia uma grande indústria de lã, de tecidos, né? Havia muita fabricação disso. E por conta disso, havia muitas pessoas que andavam nas ruas daquela cidade de roupas brancas, né? Jesus, ele chama a atenção para as vestes brancas. Aqueles que perseverarem, aqueles que guardarem, aqueles que manterem firme a sua vocação, aqueles que mantinham a sua comunhão com Deus, eles andariam com Cristo. Jesus disse, porque eles são dignos disso. E o branco em si significa a pureza, a santidade. Amém? Além disso, quando a cidade foi destruída, quando ela foi destruída por um terremoto, que deixou várias edificações em ruínas, quase a cidade inteira foi deixada em ruínas. Quando a cidade foi reconstruída, ela foi reconstruída com mármore branco, fazendo menção. Jesus, então, ele fala essas coisas, fazendo menção à história dessa cidade. Amém? Amém. Aleluias, glórias a Deus. Falando já sobre a Era, sobre essa Era em si, antes que essa Era iniciasse, né, nós estudamos na Era de Tiatira, que ao final da Era, Deus já estava trazendo o resquício de uma reforma. Deus já estava trazendo como pequenas faíscas para incendiar a igreja durante a grande reforma da igreja. E na Era anterior nós estudamos sobre como Deus enviou homens para que pudessem traduzir a Bíblia, como William Tyndale, vários outros homens que vieram para resgatar aquilo que Columba, o mensageiro da Era anterior, já havia falado sobre a necessidade da igreja, dos cristãos, terem a Bíblia dentro de casa. Ao final da Era de Tiatira,
acontece um evento que marca a história do mundo em si, que foi a queda de Constantinopla. Quem foi Constantinopla? Constantinopla, então, era a capital do Império Bizantino. E ela era a guardiã, também conhecida como a guardiã de toda a cultura grega. Então, os livros, a arquitetura, cultura, tudo aquilo que envolvia a história do Império Grego, aquele império bizantino era o resquício, ou seja, tudo estava guardado ali. Então, quando os otomanos, que eram os muçulmanos daquele período, né, vieram e invadiram o Império, conquistaram o Império Bizantino e consequentemente, conquistaram Constantinopla, eruditos, sábios, homens de influência, homens sábios daquela cultura, fugiram de Constantinopla e vieram para Roma. Não só para Roma, mas também para Roma, para Veneza, Fiorentina, para toda aquela região de Roma, da Itália. Esses mesmos homens trouxeram os manuscritos gregos, que até então, na parte ocidental do Império Romano, não havia, a Bíblia até então, ela era somente para a classe clerical, somente para os sacerdotes, como também a única tradução da Bíblia para aquele período era a Vulgata, que era a Bíblia em latim. E esta mesma tradução que foi trazida do hebraico e também do grego, essa tradução havia muitos erros de tradução. Além disso, havia muitos ensinos com base nesses erros de correção que a igreja, ao longo do tempo, ensinou. Já que o povo não tinha acesso à palavra, então o povo ouvia aquilo, recebia aquilo. Só que quando vieram esses eruditos, vieram esses homens de Constantinopla, eles trouxeram a Bíblia em grego. No grego, já como primeiramente foi traduzido. No grego, além disso, manuscritos, língua grega veio para cá, já que no mundo ocidental não tinham acesso à língua grega, como também a filosofia platônica, a filosofia aristotélica, e toda a liturgia, toda a teologia que havia no mundo oriental veio através desses eruditos que fugiram de Constantinopla e veio para Roma. Dentre esses homens que vieram, eles trouxeram a faísca do que seria o renascentismo, como também seria a reforma protestante. Sem esses homens não haveria a reforma protestante, porque tudo isso foi como se fosse um efeito dominó. Amém? Dentre esses homens que fazem parte do efeito dominó, existe um homem que é importante citar, que é Erasmo de Roterdã. Esse homem em si, ele foi um homem que foi criado no monastério agostiniano, veio para o monastério agostiniano, ele teve acesso a toda a literatura grega, acesso à Bíblia, na sua tradução ao grego, e ele mesmo cunhou um termo chamado ad fontes, que na tradução seria as fontes, ou seja, que a igreja ela precisava voltar às fontes escriturísticas. Esse mesmo homem, Erasmo de Roterdã, ele via ele era católico e morreu como um católico. Ele via entre os monges a corrupção, via os teólogos que pediam pedantes, pedindo dinheiro para as pessoas, indulgências que o povo precisava pagava indulgências para que pudesse ter a salvação, pagava indulgências para receber o perdão dos seus pecados, indulgências por algum parente que havia morrido. Então, eles tinham essa esperança de que se eles pagassem uma quantia financeira para a igreja, a alma do seu parente que estava no purgatório poderia herdar a salvação. Ele, além de superstições que a igreja pregava, então, Erasmo, ele iniciou esse momento trazendo a primeira tradução do grego para o mundo ocidental, e tudo isso que ele fez, né, toda essa tradução, ele foi como uma faísca que o próprio Martinho Lutero disse que ele influenciou demais para que Martinho Lutero pudesse trazer a demais reforma para a igreja. Quando Martinho Lutero, então, ele se encontra com esse ad fontes, ou seja, de volta à fonte, de volta à palavra de Deus, Martinho Lutero ele cunha um outro termo chamado a sola escritura. Primeiro, um dos 5 termos que ele usa
só a graça, somente a Escritura, entre outras coisas. Ou seja, tudo isso era a igreja voltando novamente aos padrões apostólicos. Amém? Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Aleluia, Senhor. A igreja estava voltando novamente aos padrões apostólicos. Aquilo era a necessidade. O Espírito Santo estava guiando o povo para voltar novamente como era a Bíblia, como era o ensinamento nos dias apostólicos. Martinho Lutero, então, que é o mensageiro desta era, ele foi um brilhante erudito. Certa feita, um amigo seu teve uma enfermidade e morreu dessa mesma enfermidade, o que fez com que Martinho Lutero, ele repensasse toda a sua vida como cristão, toda a sua vida como um cristão na palavra do Senhor. E ele mesmo encontrou no estado de que ele não encontrava paz interior no seu coração, ele não encontrava a paz tão pregada por Cristo, o fardo leve, o jugo suave. Então, e ele de várias maneiras, com punição, tentando a autopunição para si mesmo, né, ele não conseguia encontrar isso. Então, certa feita, seu professor, Staupitz, mostrou para Martinho Lutero que não era se punindo que ele encontrava a paz interior, mas era pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Martinho Lutero, então, sendo um homem muito estudioso, ele foi chamado para ir para Roma, para conhecer a cidade, conhecer a igreja. E quando ele chega em Roma, ele se depara com tudo aquilo que havia na igreja, ou seja, monges corruptos. Ele encontrava a igreja impondo regras, impondo doutrinas que não havia na Bíblia, já que ele tinha acesso à palavra de Deus. Ele encontrou isso, a igreja impondo doutrinas, impondo ensinamentos, impondo indulgências. Quando ele volta para a sua cidade, para Wittenberg, para a Alemanha, ele volta com a mente já mudada, porque aquilo que ele havia aprendido era completamente diferente na grande Roma. Quando ele volta para lá, então, nesse mesmo tempo, ele já havia começado a pregar o seu lema. O seu lema bíblico era: o justo viverá pela fé. E neste mesmo tempo, João Tetzel, que foi enviado pelo Papa, ele vai até lá para buscar indulgências, para impor coisas para a igreja na Alemanha. Nesse mesmo tempo, Martinho Lutero, em 31 de outubro de 1517, ele emprega na igreja de Wittenberg as 95 teses contra a igreja católica. Amém? Amém. E nesse momento, irmãos, quando Martinho Lutero se opõe, né, qual que foi a grande diferença entre Martinho Lutero, por exemplo, e Erasmo de Roterdã? Uma das grandes diferenças entre eles é que Erasmo, ele não queria divisão na igreja. Ele acreditava que havia a possibilidade de fazer uma reforma. Ambos acreditavam na reforma, mas Erasmo, ele acreditava que a reforma precisava ser de dentro da igreja. Coisa que Martinho Lutero viu que não havia como fazer. A igreja precisava sair de lá. A igreja precisava sair de meio de toda aquela sujeira. Aquilo que na era anterior a igreja chamava de profundezas de Satanás, a igreja não podia ser reformada dentro, precisava sair de lá de dentro. Não havia como, a corrupção estava tão grande no meio religioso que não havia como fazer uma reforma dentro, precisava ser uma reforma de fora. Deus estava chamando o povo para sair do meio da grande, toda aquela sujeira. Como a Bíblia diz: sai dela, povo meu. Não havia maneira de reformar de dentro. Não havia maneira de reformar dentro. É necessário sair. Para que o povo saísse. Se houvesse uma maneira de haver uma reforma, uma restauração. Na verdade, o que Deus desejava para esta era uma restauração. Deus desejava uma restauração completa à origem. Uma restauração completa ao início. A como Deus estabeleceu a igreja como doutrina, como oração, como uma busca centrada em Cristo. Coisas que em si a igreja falhou nesse período. No entanto, por quê? Porque a igreja não se opôs ao casamento igreja-estado, entre outras coisas. A igreja, ela ainda detinha o batismo infantil. A igreja ainda cria na Trindade. A igreja, aliás, Martinho Lutero mesmo, ele disse nos seus livros que a Trindade não era uma doutrina bíblica, era uma doutrina de homens. Ele mesmo cria na Trindade.
mas era a luz que brilhou sobre eles. Nesse mesmo tempo, por exemplo, homens que surgiram nesse tempo para trazer a reforma em si, irmãos, vieram para trazer reforma, como Zwinglio, Calvino, que trouxeram tradições para o seu próprio povo, trouxeram a pregação para tirar o povo de dentro daquele movimento, das profundezas de Satanás. Eles não foram contra o casamento igreja e Estado, pelo contrário, a igreja em si ainda detinha aquele nicolaísmo no meio deles, aquele senso de pertencimento a uma religião e não de Cristo. Zwinglio mesmo, quando o Dr. Rubmeier se opôs a ele influenciou que o Estado queimasse ele. Quando Servetus descria a Trindade, Calvino influenciou o Estado para que o Estado também queimasse ele no fogo. Ou seja, nesse mesmo período, a igreja, ela caminhou numa direção que ela deu passo na direção correta. Deus está chamando o povo para voltar às origens pentecostais. Deus estava chamando o povo para olhar para o início. Jesus Cristo mesmo lhe diz isso. Eu sei as tuas obras, que tens nomes de que vives, mas estás morto. Era um povo que foi chamado para viver um evangelho novo. Foi chamado para viver uma novidade de vida. Para viver, irmãos, algo que Deus havia estabelecido. Mas o que acontece é que nesse período, eles foram imperfeitos. Jesus mesmo diz aqui: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. E que eram exatamente essas obras imperfeitas? O que era a obra imperfeita? Quando a Bíblia fala sobre obras imperfeitas, sobre obras não serem perfeitas, está falando sobre uma obra incompleta. Aquele povo, a igreja de Sardes, eles foi um povo que deu um passo na direção correta, mas eles ainda estavam algemados pelo sistema religioso. Eles ainda estavam algemados com o senso de pertencimento a algo. Paulo mesmo na sua carta, ele chama atenção sobre isso, dizendo sobre a igreja que acreditava: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E Paulo ele faz essa pergunta: está porventura Cristo dividido entre vós? Está Jesus, melhor dizendo, Cristo dividido entre vós? Foi algum desses homens morto por vocês ou foi Cristo? Mas eles estavam mais firmados. O que eles acreditavam, aquele senso que a igreja havia estabelecido, aquele ensinamento que a igreja havia ensinado, de pertencimento a uma religião, de pertencimento a um povo, de pertencimento a algo, e Cristo sendo tirado de fora, o povo ainda tinha isso dentro do seu coração, ainda tinha isso no meio da sua fé. Por isso que as suas obras não eram perfeitas. As obras deles não eram perfeitas. Eles deram um passo na direção correta, né? Paulo, é uma frase que a gente vê bastante falando hoje: grandes iniciativas. Quantas vezes o povo tem grandes ideias, grandes iniciativas. As pessoas têm grandes iniciativas de oração, de busca por Deus, mas tem tão poucas finalizações. Tão poucas finalizações. Quando eu digo finalização, irmãos, se trata da construção, né? No futebol, tem a chamada finalização, que é o time tem a construção, tem os passes, um jogador toca para o outro. Eles tentam, o grande objetivo deles é colocar a bola dentro do gol. Esse é o grande objetivo do jogador de futebol, é colocar a bola dentro do gol. O time que coloca a bola mais dentro da rede é o time que vence. Dentro daquele travessão é o time que vence. O que acontece é que a finalização depende muito da construção, daquilo que você faz, o longo trajeto que você tem. Paulo, na sua carta, ele mesmo diz: olha, eu completei minha carreira, eu guardei a fé. Paulo, ele teve o início lá atrás. Paulo, ele é o padrão. Ele teve o início lá atrás, quando ele ficou cego no caminho para Damasco, e ele achava que estava fazendo um serviço para Deus.
Paulo, quando ele se encontrou com aquela coluna de fogo, ele olhou e disse: Senhor, quem és tu? Jesus, então ele responde para ele dizendo: Paulo, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Paulo, ele teve um início ali. E aquilo foi uma grande iniciativa dele dizendo: Senhor, que queres que eu faça? Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória. Que queres que eu faça? Não era meramente o que ele achava que ele precisava fazer. Mas a pergunta dele foi tão boa que ele perguntou para Cristo: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça da minha vida? Sabe, irmão, se existe algo que simboliza rendição, é isso. Não é algo o que nós achamos que precisamos fazer, é o que a palavra diz que nós precisamos fazer. Paulo, então, ele pergunta para Cristo e Cristo diz: olha, vai até Damasco e lá te será dito o que você precisa fazer. Paulo vai até lá, cego, com escamas em seus olhos, cego, não podia enxergar nada. Chega lá, ele espera por um homem vir batizar ele, e aquele homem chega diante dele e diz: Paulo, o Senhor Jesus me enviou aqui para te batizar, e ele vai te levar para pregar as boas novas. Paulo ali tem um pontapé, tem um início, o grande início da vida dele. E ao longo da sua vida ele prega o evangelho para gentios, para judeus, para todos que desejam ouvir a palavra do Senhor. Ele enfrenta naufrágios, enfrenta açoites, mesmo dentro de uma cela, açoitado, Paulo louva. E várias coisas que Paulo faz, determinando sua vida, colocando Cristo em primeiro lugar. Aquilo que Paulo iniciou lá atrás, ele levou para toda a sua vida. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E quando ele terminou a sua vida, Paulo lhe podia dizer: eu terminei minha carreira e guardei a fé. Ou seja, Paulo, ele teve uma grande finalização. A grande finalização da sua vida foi deixar o fundamento da palavra do Senhor. O fundamento. Quando nós olhamos para esta era, ela teve uma grande iniciativa, que foi sair das profundezas de Satanás. Irmãos, qualquer coisa melhor seria melhor do que as profundezas de Satanás. Embora que Deus desejasse mais para aquela era, Deus desejava mais para aquele povo. O que acontece é que eles deram um passo, mas eles não foram completamente libertos daquelas algemas que a própria igreja impôs sobre eles, que a própria religião impôs sobre eles. E nós percebemos, irmãos, que às vezes as nossas grandes iniciativas, elas são frustradas pelas nossas prisões. As nossas grandes iniciativas que nós temos para buscar a Deus, para fazer a obra do Senhor, elas são frustradas, e nós paramos nela quando nós temos as correntes que nos ligam ao mundo, que nos ligam ao nosso passado, quando Cristo nos convida a uma completa renovação. A era de Sardes, ela tem por nome Cânticos de Alegria e Renovação, porque era o que Cristo desejava trazer para esta era. Cristo desejava trazer para este povo uma verdadeira renovação, uma renovação não aos moldes humanos, mas aos moldes que ele estabeleceu lá no início do cristianismo. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor Deus. Aleluia. Isso era o que Cristo desejava. Cristo, irmãos, não está desejando trazer uma mera renovação para nós, para você, algo que te faça meramente se sentir bem. Não é algo que nos faça ler a Bíblia por uma semana. Não é algo que nos faça ter alguns dias na presença de Deus. A renovação que Cristo deseja trazer para o seu povo é algo que seja completamente duradouro, algo que dure para sempre. Como Paulo mesmo disse: não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados até o dia da redenção. Não é até o ano novo, não é até o próximo reavivamento, mas até a vinda de Cristo. Este povo, irmãos, então, quando Deus ele trouxe a chama, essa chama, quando Martinho Lutero, que começou a trazer a tradução da Bíblia, eles trouxeram já também a impressora, né, que para imprimir as Bíblias, as páginas sagradas. Aquilo trouxe como incendiou o povo. Quando aqueles eruditos vieram, o povo já estava com a sua mente voltada para uma possível restauração, uma possível renovação. Martinho Lutero então traz a tradução da palavra do Senhor,
Então o povo já estava com aquilo em mente, vendo todas aquelas indulgências, vendo toda aquela corrupção no meio da igreja, a corrupção no meio do povo. Então o que acontece? Aquilo incendeia, aquilo era para incendiar e trazer uma restauração completa. Deus desejava trazer um renovo completo. Você olha para os movimentos daquele tempo, Ad Fontes, só a Escritura, aquilo era para trazer o povo de volta para a palavra. Santo é o seu louvado, Senhor Deus. Aleluia. Mas o que aconteceu de fato foi que as filhas que saíram daquela grande mãe, elas ainda tinham aquele senso de pertencimento à sua mãe. É como se fosse, por exemplo, uma mulher que se casa, mas vive debaixo da saia da mãe. É como se fosse a mulher que se casa, mas sempre volta para a casa da mãe, porque não pode resolver suas coisas. Você olha, por exemplo, que as filhas que saíram da mãe, da grande prostituta, elas ainda tinham aquele senso de pertencimento, aquele nicolaísmo não estava completamente desarraigado da igreja. Nesse mesmo tempo, irmãos, surgem algumas sociedades secretas. Como, por exemplo, os dominicanos, que eram um grupo que, até a era de Tiatira, eles eram grupos que eles eram usados pela igreja para que pudessem perseguir os cristãos, perseguir a verdadeira vinha. Quando então surgiu um homem chamado Inácio de Loyola, que era um general, e ele tinha grande influência entre reis e entre toda a parte militar de toda aquela parte da Europa. Então ele ressurge com um grupo chamado Iluminados. Esse grupo, então, ele começa a se infiltrar no meio das igrejas, começa a se infiltrar no meio do povo. Quando ele começa a se infiltrar e ganhar uma certa influência, os dominicanos tomam ele, não sabiam o motivo que ele fazia aquilo, tomam ele para levar ele para a Inquisição. Quando Inácio de Loyola ele é levado para a Inquisição, ele diz: me levem até o Papa, pede para que pudesse ser levado até o Papa. Quando ele vai diante do Papa, como ele tinha grande influência, foi permitido que ele fosse até diante do Papa. Quando ele chega diante do Papa, de Paulo III, Papa III, então, ele pergunta por que estava fazendo aquilo. Inácio de Loyola, então, disse que ele estava fazendo aquilo, não era contra a Igreja Católica, mas que ele estava fazendo a favor da Igreja Católica. O Papa, então, não entende como é que ele podia se infiltrar no meio das igrejas, estar no meio do povo reformado, e ainda assim, dizer que estava fazendo algo, tinha um plano para a Igreja Católica. Então, eles põem todo o seu plano para o Papa Paulo III. Que o plano dele tinha dois planos iniciais principais, que era a sucessão apostólica e um poder temporal. Ou seja, ele queria introduzir no meio das igrejas que haveria uma sucessão apostólica e que o Papa, ele era a sucessão direta de Pedro. Que Pedro foi o primeiro Papa e que o Papa, ele era a sucessão direta. Além disso, ele também ele tentava introduzir no meio das igrejas que haveria um poder temporal. Ou seja, que o Papa, ele exercia todo o poder na igreja. O poder de Cristo estava nas mãos do Papa, tanto de perdoar, como o poder de outorgar, de trazer doutrinas no meio do povo. O que acontece então que o Papa Paulo III, ele aceita isso que Loyola estava fazendo, de introduzir doutrinas no meio das igrejas, só que ele muda o nome de Iluminados para a Companhia de Jesus, que posteriormente seria chamado como Jesuítas. Esses jesuítas, eles seriam como uma escola, um grupo de homens que estariam sendo infiltrados no meio das igrejas, de escolas bíblicas, para introduzir doutrinas no meio do movimento cristiano, no movimento reformado, ou aqueles que sairiam da igreja mãe. Em si, irmãos, o juramento jesuíta,
o principal ponto deles era a pregação contra os protestantes. No juramento deles, eles pregam a morte aos protestantes, a morte às mulheres, a morte, e que eles pudessem perverter completamente as igrejas, perverter as doutrinas no meio das igrejas. E quando nós olhamos, por exemplo, para todas as igrejas que surgiram depois da Reforma Protestante, todas elas têm como base a Trindade. Todas elas, inclusive aquelas que não era Trindade no início. Existem igrejas, por exemplo, que no seu início eram unitárias, que acreditavam que existia o Pai e que Jesus ele era um Deus menor. Mas que com o passar do tempo, essas mesmas igrejas adotaram a Trindade como doutrina no meio da religião, no meio do ensinamento, né? O que acontece é o seguinte: quando esses jesuítas entraram, eles participaram, eles ganharam influência nas igrejas, eles ganharam cargos de influência, eles estavam no meio dos ensinos, e através desses cargos, desses ensinos, eles começaram a introduzir as doutrinas e os ensinamentos na mesma igreja mãe. O que nós enxergamos aqui, irmãos, é que Satanás ele estava tentando trabalhar de dentro para fora. O que acontece é que até a quarta era da igreja, a igreja estava tentando matar o povo. Eles viam o povo que tinha a Bíblia, o povo que se juntava para adorar a Cristo. Aqueles que se opunham aos ensinamentos da igreja, eles enviavam soldados, enviavam os cavaleiros templários e matavam cada um deles. O que acontece a partir de agora é que eles se infiltravam para introduzir doutrinas no meio da igreja. Doutrinas no meio do movimento que era o protestante. Amém? Amém. Jesus, quando ele fala sobre esta era, ele ainda diz no versículo 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Jesus estava falando para esta igreja. Essa igreja esta era tinha muito a receber de Cristo. O Espírito Santo estava trazendo o desejo de Cristo, como eu disse, era trazer uma restauração. Mas o que sobrou para essa igreja era somente confirmar o restante. Nesse mesmo movimento, irmãos, muitos cristãos ainda morriam. Muitos cristãos ainda estavam morrendo por defender a verdadeira palavra do Senhor. Quando o quinto selo abre, né, as almas estão debaixo do altar. E elas clamavam. E elas clamavam para que o Senhor pudesse vingar aqueles que mataram elas. Vingar o sangue que foram derramado, o sangue delas que foram derramado. E isso acontece ainda nessa era da igreja. Nesta era, tanto a igreja mãe persegue, como também as filhas que saíram, que ainda não haviam se separado da igreja e Estado, elas ainda usavam o Estado para perseguir os cristãos, para perseguir aqueles que ainda desejavam, aqueles que se opunham aos seus ensinamentos. Nesse mesmo tempo, irmãos, Jesus ainda fala mais: mas tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que Jesus está falando aqui, irmãos? Jesus está fazendo uma ligação entre o versículo anterior e este versículo. Ou seja, está falando sobre o lembra-te. Aqui neste mesmo período, irmãos, existem alguns grupos que buscaram resgatar os ensinos no início da era da igreja. O que acontece? Quando o mensageiro veio e trouxe uma reforma, trouxe esse revivamento no início da era de Sardes, a igreja se acendeu. Só que quando chega a segunda geração, eles perderam o fôlego, perderam a força, perderam a chama em seu coração. O que acontece é que na terceira geração, ou seja, a geração seguinte, após perder a chama em seu coração, entrar em decadência, vieram os grupos como os puritanos,
os moravianos, outros vários grupos que vieram para resgatar os ensinos no início da era da igreja. Amém? Jesus está dizendo aqui a esta era, lembra-te. Eles haviam perdido, mas Jesus estava dizendo para eles resgatar o que havia acontecido no início da era. E aqui, irmãos, entra os puritanos. Os puritanos foram o grupo de cristãos que surgiu por volta dos anos 1700, 1720, que tinham três ensinamentos principais. Eles desejavam resgatar a pregação saudável da palavra do Senhor, o ensinamento completamente baseado na palavra do Senhor, como também desejava resgatar a piedade na sua vida baseado na palavra do Senhor, ou seja, havia a pregação da palavra do Senhor, então desejava aplicar a palavra do Senhor em cima daquilo que foi ensinado, ou seja, uma vida pia em Cristo, como também uma restauração do culto, como era no início da igreja pentecostal. Eles tinham, irmãos, isso como algo vivo em seus corações. Eles eram chamados livro vivo, o povo do livro vivo, ou seja, eles viam na palavra do Senhor, eles aplicavam na palavra na sua vida. Eles aplicavam isso em suas vidas. Eles eram tão, irmãos, fundamentalistas na palavra do Senhor. Quando eu digo fundamentalista, é aplicar a sua vida na palavra do Senhor. Que quando, por exemplo, as mães estavam ensinando as crianças acerca do alfabeto, quando eles falavam, por exemplo, a letra A, levavam crianças de algo da palavra do Senhor. Por exemplo, Adão foi o primeiro homem que caiu. Lembrava a letra C, Cristo, o nosso Salvador. A letra Z, Zaqueu, que Cristo visitou na sua casa. Então, eles faziam uma comparação, aquilo que havia ensinado na escolinha, com também aquilo que havia ensinado na palavra do Senhor. Os seus ensinos eram completamente baseados na palavra de Cristo. Os homens nesse tempo, irmãos, cristãos, eles viviam uma introspecção na sua vida. Ou seja, o que é introspecção? Eles viviam aquele momento, eles tinham aquele momento de examinar as suas vidas. O que Cristo também fala nessa era, ser vigilante. Seja vigilante, ou seja, quando eles faziam algo, por exemplo, eles iam adorar ao Senhor, eles comparavam a sua adoração com a palavra. Eles estavam limpando a sua casa, eles estavam lendo a palavra, tudo o que eles viam na palavra do Senhor, eles comparavam consigo mesmos. Por isso eles eram chamados homens do livro vivo, os cristãos, o povo do livro vivo. Ou seja, a Bíblia é a letras, mas eles eram a palavra viva. A palavra, poderíamos dizer, em carne. Amém? O povo puritano em si, eles não tinham nada a ver com os que se chamam de puritanos hoje em dia. Porque hoje em dia, os puritanos não são nada mais, nada menos do que uma mera reforma daquilo que eram os puritanos antigamente. Eles eram um povo de oração, eles eram de oração intensa. Além disso, eles também tinham algo como a oração sem cessar. Certa vez um pastor chegou na casa de uma moça, e enquanto ele pedia a ela para dar um copo de água para ela, ele perguntou para ela: irmão, o que a senhora acredita sobre a oração sem cessar? Aquela irmã então disse: pastor, hoje acordei de manhã e estava varrendo a minha casa. E enquanto estava varrendo, eu pedi para que o Senhor tirasse as impurezas da minha vida. Quando eu estava preparando a comida para o Senhor, pegando um copo de água, eu pedi para que o Senhor fosse o meu alimento e fosse a minha água para que eu pudesse beber. Ou seja, a oração, e ela dizia: e assim eu oro sem cessar. Assim eu oro continuamente ao Senhor. Então aquele povo, irmãos, eles eram um povo de orações intensas, orações tão intensas, que às vezes eles passavam quase o dia inteiro em oração nas suas casas, para buscar ao Senhor, para estar na presença do Senhor. Aquele povo, eles tinham tanto desejo, eles tinham a chama do seu coração era tão acesa, que eles escreveram vários livros. Entre os vários livros que eles escreveram até hoje,
são traduzidos para a língua portuguesa para que o povo possa ler. Ou seja, ele na verdade é traduzido porque existe o desejo de ler esses livros. E esses homens escreviam a sua vida prática com Deus. Não era meramente um estudo, não era meramente um estudo frio da palavra, mas era algo como a sua vida com Cristo, a sua vida vivida, a sua experiência com Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Amém, Senhor. Quando esse povo puritano, os moráveis, eles vêm para incendiar, irmãos, a próxima era da igreja. Que a próxima era da igreja é Filadélfia. O que acontece, irmãos, em cada uma das sete, a partir da era de Tiatira, é que sempre no final da era, Deus ele traz um movimento que incendeia a próxima era. Sempre ele faz isso. Nesta era de Sardes, exclusivamente, Deus estava trazendo uma restauração. Deus estava trazendo uma restauração para o que viria a ser um movimento, algo que iria voltar novamente à palavra original, a palavra como era na primeira era, como era a igreja primitiva. Quando eu digo uma restauração, não é que a restauração está aqui em Sardes, mas aquilo foi o início. O que muitas vezes as pessoas pregam, inclusive o pessoal da mensagem prega, e que é errado ensinar, é como se fosse somente a era de Laodiceia fosse a restauração. Não. A restauração ela teve um início e começou na era de Sardes, como através da justificação pela fé, ou seja, a justificação. Né? Aquilo que seria a justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo, que Deus desejava trazer para aquela era, que eles começaram, mas não houve, a obra foi incompleta, a obra foi imperfeita. Aquilo teve início lá. Muitas vezes isso é ensinado como justificação, santificação, como não sendo uma restauração, mas é. Aquilo faz parte da restauração. Não tem como você ser santificado sem justificação. Não tem como você ser batizado com o Espírito Santo se você não subir os degraus da sua vida. Existem exceções? Existe. Mas a regra geral é, primeiro você crê, primeiro você passa pela justificação por meio da fé. Você vive uma vida santificada e depois você é selado com o Espírito Santo. Então, irmãos, não existe o ensinamento de que a restauração é somente em Laodiceia. Não é bíblico. Não é bíblico. E a história da igreja não condiz com isso. Deus estava... Ao longo do tempo, Deus, ele sabia de tudo isso. Deus ele sabia que esta era não seria perfeita. Ele sabia que esta era não teria uma obra completa. Aliás, 1500 anos antes, Deus já estava trazendo isso. E já havia avisado Martim Lutero e toda a igreja daquele período que eles não seriam perfeitos, mas que eles teriam um passo importante. Que Deus traria para eles algo que começaria lá, mas que culminaria na igreja sendo levado no arrebatamento, que era a restauração total. Amém? Irmãos, ao longo dos estudos, algumas coisas têm ficado de fora, e até nas próximas eras, como por exemplo a era de Filadélfia, e principalmente a era de Laodiceia. Eu não vou tocar em alguns pontos para que eu possa tocar no resumo das eras. Principalmente Laodiceia, porque como Laodiceia vai ser uma semana e outra, que vai ter pouca, uma semana e outra, se eu falar tudo em Laodiceia, não vai, quando chegar em Filadélfia, no resumo, ficaria como uma repetição. Então, algumas coisas que eu vou estar trazendo nas eras, daqui por diante, eu vou estar passando por cima, para que no resumo eu possa trazer algo mais profundo para todos, amém? Principalmente sobre este movimento puritanos. Amém, irmãos? Vamos nos pôr de pé?
Senhor meu Deus e Pai Celestial, oramos, Pai amado, nessa noite, que o Senhor venha nos ajudar, Pai amado, no estudo da Sagrada Palavra. Pai amado, nós terminamos mais uma era, Senhor. Te pedimos, meu Deus, nos ensina a ser vigilantes. Nos ensine, meu Deus, a nos comparar com a Tua Palavra, Senhor. Nos ensine, Senhor amado, a olhar para a Tua Palavra, Senhor amado, como muitos cristãos olharam, Senhor. A viver uma vida de piedade diante do Senhor, a uma vida santificada, a uma vida completamente, Pai amado, respaldada, pontuada na Tua Palavra, Senhor. Sabendo, ó Deus, que somente ela traz vida eterna para nós, Senhor. Que somente ela é fonte da vida eterna e somente ela fala de Cristo. Somente ela, Pai amado, traz o Senhor com perfeição para nossas vidas. E somente ela, Pai amado, traz a pureza para a nossa alma. Como mesmo o salmista escreveu, como purificará o jovem o seu coração? Examinando a Tua Palavra, Senhor. Nos ajude, ó Deus, por meio da Tua Palavra, a viver uma vida de piedade e pureza, Senhor. Te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos? Amém?